Eu vou contar uma história para vocês que me chamou muita atenção. Claro, me deixou decepcionado comigo mesmo. Eu acompanhava uma senhora com dor abdominal e muita dor de cabeça. Ela tinha dores pelo corpo e nós investigamos tudo. Fizemos endoscopia, colonoscopia, exames de sangue, fezes, ressonância magnética, teste da doença celíaca, enfim. Não achamos nada que justificasse a dor abdominal e a dor de cabeça. E num retorno ela voltou dizendo para mim: doutor, eu estou ótima, eu melhorei, não sinto mais nada e só vim comunicar ao senhor. E o senhor sabe como eu descobri? Eu tirei o glúten da minha alimentação e fiquei ótima. Os meus sintomas desapareceram e eu fiquei frustrado, perdi a chance de dar um diagnóstico correto. A partir daí, eu comecei a estudar mais sobre alergias alimentares e comecei a me preocupar mais a respeito da alergia ao trigo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a alergia ao trigo. Eu sou Valdomiro Garbujo Filho, sou coloproctologista e hoje nós vamos conversar sobre a alergia ao glúten. Primeiro, para você entender o que é alergia ao glúten, eu preciso te perguntar: você sabe o que é o glúten? Onde é que ele está? Pois bem, o glúten ele está presente em 3 alimentos principais: o trigo, o centeio e a cevada. E também pode estar presente na aveia por contaminação. Portanto, o glúten ele é uma proteína e ela desencadeia uma reação inflamatória no organismo. E você deve estar me perguntando: e aquela tal da doença celíaca? Do que se trata? Pois bem, para a gente começar a falar sobre então a alergia ao glúten, vamos falar um pouquinho sobre a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença genética, a pessoa nasce com uma alergia ao glúten já congênita, já está no seu gene, ela tem uma alergia genética ao glúten. Então, toda vez que ela entrar em contato com o glúten, seja através do trigo, do centeio, da cevada, ela vai desencadear uma reação inflamatória no intestino. A partir daí, ela vai começar a ter distensão abdominal, pode ter constipação, diarreia, o intestino vai inflamar, vai absorver mal as vitaminas, o ferro, e ela vai desenvolver uma carência vitamínica. Ela vai ter anemia, vai ter deficiência de vitamina B12, vitamina D, enfim, os sintomas vão sendo desencadeados a ponto da pessoa ter problemas, por exemplo, de peso, queda de cabelo, enfim, aquela criança barrigudinha, distendida. E é um problema que está desde a infância. Para a doença celíaca, portanto, por se tratar de uma doença genética, ela é uma doença que não tem uma cura definida. Então a pessoa vai ser sempre alérgica. E o tratamento é retirar o glúten da alimentação. Para quem tem a doença celíaca, não pode nem ter a contaminação cruzada. E o que seria a contaminação cruzada? A gente sabe que a farinha, o trigo, ela pode fazer uma aspersão, ela espalha pelo ambiente. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui um pão com farinha de trigo, eu não posso fazer um pão no mesmo ambiente com a farinha sem glúten, porque eu vou ter uma contaminação cruzada. Então, quando vai ser feito o preparo de alimento sem glúten, não pode ser feito num ambiente onde foi manuseado, manipulado a farinha de trigo. Também, se você pega um alimento, olha o rótulo, contém traços de glúten, também não pode consumir, porque vai ter uma contaminação cruzada. O rótulo tem que estar escrito: não contém glúten. Aí você vai estar seguro de que não vai ter uma contaminação cruzada. Então, para o portador da doença celíaca, não pode ter o consumo para o resto da vida do trigo. Mas hoje nós temos muitos produtos sem glúten. A semana passada eu fui no supermercado e vi 2 gôndolas inteiras com produtos sem glúten e acabei provando. Eu provei um pão fabuloso, não é aquele pão com gosto de sola de sapato ou aquele pão seco que esfarela, um pão saboroso, sem glúten. Existem bolos, existe outro macarrão sem glúten, feito a partir de outros ingredientes, como farinha de batata doce, ou trigo sarraceno, outros tipos de proteína que não contém o glúten e mantém o mesmo sabor. Então existe alternativa, dá para se viver bem sem o glúten. Eu sei que não é fácil, porque quem na família tem um celíaco, muitas vezes tem que mudar o hábito da casa toda. Se esse é o seu caso, eu te entendo, eu sei que não é fácil, mas infelizmente não tem uma outra alternativa. E como é que eu vou saber se eu tenho a doença celíaca ou não? Se meu problema realmente é essa doença genética? Hoje, a forma mais clara, e nós digamos de gold standard ou padrão ouro, seria a endoscopia, a biópsia do duodeno e a análise histopatológica do duodeno, da mucosa do duodeno. Quando a pessoa tem a doença celíaca, existe uma atrofia da mucosa do duodeno e existe um infiltrado de células que determina esse diagnóstico. Então, se eu tenho uma atrofia da mucosa duodenal com esse infiltrado inflamatório, isso é claro e certo
que se trata de uma doença celíaca. Nós também podemos fazer testes genéticos, como a pesquisa de um gene chamado DQ2 e DQ8. E quando presente, geralmente aponta para a doença celíaca, mas ele não fecha o diagnóstico. O que fecha o diagnóstico é a biópsia do duodeno. Quando a pessoa fica sem o glúten, por exemplo, ela faz o diagnóstico da doença celíaca, ela retira o glúten da alimentação, daí 2 ou 3 anos, a mucosa do duodeno passa a ficar normal. Aí atrapalha um pouco o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é claro quando a pessoa está consumindo glúten e faz a biópsia do duodeno. Se ela ficar sem o glúten, possivelmente a sua mucosa volta ao normal e daí vai atrapalhar um pouquinho, no caso, esse diagnóstico. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico da doença celíaca não é feito na infância e acaba sendo feito na fase adulta. E você pode também me perguntar: como eu vou saber se eu tenho doença celíaca? Quais seriam os sintomas? Como eu falei inicialmente, seria aquela pessoa que costuma ter distensão abdominal, cólica, alteração do hábito intestinal, como constipação, alteração da absorção de vitaminas. Isso pode levar a gente a pensar numa doença celíaca. Então, se você tem esses sintomas, é importante fazer a endoscopia e a biópsia do duodeno. E vale sempre lembrar, quando a pessoa não é especialista, da importância de se biopsiar o duodeno, porque isso vai esclarecer esse diagnóstico. Os profissionais que não são especialistas, muitas vezes fazem a endoscopia e esquecem de fazer a biópsia do duodeno. Isso acaba retardando um pouco o diagnóstico. Então, para se fechar o diagnóstico, é importante analisar a mucosa duodenal. Porém, nós temos pessoas que têm alergia ao glúten e não são celíacos, isso é, não tem a doença genética, mas pode desenvolver, com o passar do tempo, uma alergia à proteína do trigo. No caso, o glúten ele está dentro de uma proteína chamada gliadina. Principalmente agora, em que o trigo ele é transgênico, todo trigo transgênico, ao invés de ter um radical gliadina, vai ter 3 radicais gliadina. É como se ele triplicasse a quantidade de proteína referente ao glúten. Portanto, ele fica muito mais alergênico. A partir daí, nós começamos a observar muito mais pessoas com sensibilidade ao glúten. Nós chamamos de alergia ao glúten não celíaco. E quais seriam os sintomas que essa pessoa vai ter? Geralmente, o sintoma é bem parecido. A pessoa que tem alergia ao trigo não celíaco, ela também pode ter cólicas, dores abdominais, pode ter constipação, diarreia e muitas vezes ela tem sintomas fora do intestino, como dor articular, dores musculares, enxaqueca, e esses sintomas podem perdurar por anos. E como nós faríamos o diagnóstico diferencial da alergia celíaca e não celíaca? Como eu falei agora há pouco na doença celíaca, basta biopsiar o duodeno. A pessoa que tem alergia não celíaca, ela vai ter uma mucosa duodenal normal e possivelmente o DQ2 e DQ8 negativo. Nós chamamos de homozigoto. Então, a alergia ao trigo ela é adquirida. E no caso das alergias não celíacas ao trigo, basta você dar uma pausa, você te retirar o trigo da alimentação ou trigo, centeio e cevada. Nós retiramos durante um tempo e depois reintroduzimos após 6 meses, 1 ano, para ver se essa sensibilidade passou, porque o organismo ele pode esquecer dessa sensibilidade, porque é uma sensibilidade adquirida. Então, para quem tem essa alergia não celíaca, o tratamento é a abstenção durante um período determinado de tempo. Só que no caso do não celíaco, não precisa ter aquela preocupação com contaminação cruzada, traços de glúten. Você tem que tirar realmente o alimento, mas não precisa ficar preocupado com essa contaminação cruzada, não pode estar no mesmo ambiente, que isso, neste caso, não altera o sintoma. E como fazer o diagnóstico da alergia ao trigo ou alergia ao glúten não celíaco? Existe um exame de sangue em que nós dosamos a imunoglobulina G. A imunoglobulina G, ela é responsável por essa alergia tardia. E quando ela está elevada, então indica que a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten. É um exame de sangue e é fácil de fazer. Nós temos outros kits, como o kit do A200, A216, que também faz essa dosagem da imunoglobulina e ela testa não só o trigo, mas diversos alimentos. Portanto, se você tem esse sintoma, é importante fazer o teste para poder direcionar a tua orientação alimentar. Agora nós temos um terceiro fator, uma terceira situação, que seria a dieta para desinflamar. Como nós sabemos que o trigo, principalmente o transgênico, ele é altamente inflamatório, quando nós queremos desinflamar uma pessoa, pode ser no caso de uma doença inflamatória ou pessoas que têm um sintoma do que nós chamamos de síndrome do intestino irritável, quem segue a linha da dieta funcional, nós vemos hoje muitas nutricionistas, muitos profissionais da área retirando o trigo, retirando o leite, porque entende que a proteína do trigo e do leite ela é muito inflamatória e quando nós retiramos da alimentação, as pessoas costumam melhorar os sintomas, como dores abdominais, produção de
gases, dores pelo corpo, manifestações cutâneas, e eu gosto muito dessa proposta. No meu dia a dia, alguns pacientes que eu entendo que estão inflamados, eu faço a retirada do trigo, faço a retirada do leite e os sintomas melhoram. Não que ela tenha que ficar o resto da vida, mas por um tempo apenas. Depois ela reintroduz e ela vai buscar o equilíbrio do consumo e do sintoma. Então, se você tem esse problema e gostaria de saber um pouquinho mais, marque uma consulta e a gente pode analisar o seu caso. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Me acompanhe também no Instagram. A minha conta é @Dr. Valdomiro Procto. Teremos mais conteúdo falando sobre esse assunto.